Boa noite para vocês. Diga boa noite, dá um abraço na pessoa do lado. Boa noite. Sinta meu calorzinho nesse dia frio. Bom, para quem é da onda dura, já está vindo a alguns outros cultos, sabe que nós estamos no tema... Nossa, gente, eu ia dizer mexe. No tema manifesto. Quem tem sido abençoado pelo tema manifesto, levanta a mão. É uma revelação atrás da outra. E Deus tem sido muito gracioso conosco, porque nós estamos inseridos em uma sociedade polêmica, cheio de assuntos em pauta. Agora é época de eleição. Então é levantado diversos assuntos, nós já falamos sobre vários deles, e hoje nós vamos falar sobre mais um assunto que politicamente é debatido, está nas universidades sendo debatido, que é a respeito de justiça. Justiça. E muito se é falado sobre esse assunto, mas... muito se fala sobre a justiça a justiça para com o negro, a justiça para com as mulheres, a justiça para com as crianças, para com os estrangeiros. Mas, como todos os outros temas, os somas que a gente tem tido a respeito desse tema, nós temos buscado na Bíblia, profundamente, a resposta acerca desse tema. E hoje não vai ser diferente, nós vamos buscar nas Escrituras o que é a justiça, profundamente sobre esse conceito, para que ele serve. Para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas. Olha só, nós colocamos as lâmpadas ali atrás para facilitar para vocês, espero que esteja um pouco melhor. Está melhor? A galera reclama que não dá para ver nada. Então tá aí. Lucas 10, versículo 25. Mas antes, baixe sua cabeça, vamos falar com o Pai. Senhor, eu peço que nesse momento o Senhor possa abrir a nossa mente, abrir o nosso coração. Que nesse momento o Senhor possa vir como aroma suave. E que nós possamos discernir a Tua voz, saber qual é a nossa participação nisso, e nos envolver com a graça do Teu nome, em nome de Jesus, amém, amém. Lucas, capítulo 10, versículo 25, está aberto? Fala assim: certa ocasião, um perito na lei, deixa eu já abrir aí fazendo um adendo. Ele está falando sobre um homem que era perito na lei. Ele entendia tudo sobre a lei. Ele entendia tudo sobre a lei mosaica, ele entendia tudo sobre a lei levítica, ele entendia tudo sobre as implicações da lei moral de Deus. Ele era um homem que entendia as leis, dedicava a sua vida para entender acerca das leis. E para que serve as leis? Responde aí para a pessoa que está no seu lado. Para que serve uma lei? O que você acha? É importante a lei? A lei basicamente serve na tentativa de organizar um caos, não é verdade? Existe um aglomero de pessoas, nós precisamos estabelecer leis. A lei, ela serve como um instrumento para vivermos a justiça. A lei, ela serve para trazer harmonia, para que nós não sejamos injustos e também não sejamos injustiçados, para que todos tenham oportunidades e direitos iguais. Ou seja, se você faz algo fora da lei,
você está errando. Se você faz algo dentro da lei, você está acertando. Então ela é uma régua de medida para vivermos. Então esse homem que era perito na lei, ele era doutor na lei, pergunta para Jesus, ali a continuação, né? Fala assim: levantou-se para pôr Jesus à prova. Então ele coloca Jesus contra a parede e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que você acha que esse perito da lei estava esperando como resposta? O que você imagina que ele esperava como resposta? Aquilo que ele estava habituado, aquilo que ele estava acostumado. Senhor, me diga mais ou menos aí o que eu tenho que fazer. Fazer 3 vezes isso, 4 vezes aquilo, falar com o fulano, seguir as regras. Ele queria um padrão para seguir. Ele queria uma lei para cumprir. Então continua ali no versículo 26. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Já que você sabe tanto sobre a lei, me diga, o que está escrito na lei? Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Interessante que esse homem conhecia as leis, e ele conhecia o princípio da lei de Deus. Ele conhecia da onde surgira todas as outras leis. Amar a Deus sobre todas as coisas precisa, se nós estamos falando de justiça, amar a Deus sobre todas as coisas precisa ser o princípio de todas as leis. Por quê? Porque os desdobramentos dessa lei, as ramificações dessa lei, será a justiça. E nós vamos entender um pouquinho para frente por quê. Se você observar no jardim do Éden, Adão e Eva conviviam em perfeita harmonia. Tudo era bom. Existia algo ali naquele lugar em perfeita sincronia. Mas será que porque existia leis, porque existia peritos ali, porque existiam juízes ali, porque existia alguém dizendo, faça isso, faça aquilo, cumpra isso, depois isso? Não. Adão e Eva e o jardim do Éden estavam em perfeita harmonia, porque lá imperava o amor a Deus. Porque em primeiro lugar eles amavam a Deus. Como eu posso afirmar isso? Você conhece essa história, você sabe o que acontece depois? Que quando Eva troca ali uma ideia com a serpente, o que a serpente propõe para eles? Vocês lembram? A serpente propõe que vocês sejam como Deus. Que vocês vão para um lugar de igualdade com Deus. Então, nesse momento, Deus deixa de ser o princípio. O lugar de Deus é retirado. E aí, o que a gente vê? Primeiro, o homem em lugar de igualdade, se coloca em lugar de igualdade, ele retira Deus do primeiro lugar. E aí vem o primeiro julgamento da nossa história. O primeiro julgamento da história foi quando Deus vai ao encontro de Adão, procura por Adão, e o que acontece? Adão se esconde. Adão tem medos. E quando Deus pergunta, o que foi que aconteceu? Como você sabe que está nu? Ali acontece a primeira injustiça. Adão, ele dá falso testemunho. Adão se esconde.
começa um jogo de quem é o culpado. Você percebe que agora foi colocado um caos. Agora se estabeleceu um caos. Porque Deus foi tirado do primeiro lugar. O princípio de toda justiça, se estamos falando de justiça, é amar a Deus sobre todas as coisas. E esse é o ponto central, por exemplo, da política, da economia. Porque a sugestão é, e isso é imposto para nós em todos os lugares. Eu sou formada em pedagogia e eu já estudava sobre isso. Sobre como a educação pode contribuir para a igualdade social. Como a educação pode colocar todo mundo no mesmo patamar. E o que a gente percebe é que existe uma sugestão. Igualdade. Justiça. Mas o povo já está frustrado. Eu estou frustrada, você está frustrado. Porque quanto mais coisas é implantado, quanto mais regras é implantado, quanto mais estratégias é colocado, mais injustiça nós vemos acontecendo. Por quê? Porque nós tentamos fazer justiça sem colocar Deus no seu lugar. Sem colocar Deus como primeiro lugar. E isso gera mais e mais justiça. Eu estava estudando sobre o comunismo agora, né, não sei se vocês conhecem aquele programa Roda Viva, está tendo vários debates com os possíveis, e aí surgiu lá um debate falando sobre comunismo, eu fiquei interessada, fui estudar sobre, e o mais interessante é que aquilo que estava sendo colocado lá, eu fui estudando e são ideias legais. Na teoria, tem muita coisa ali que se acontecesse ia ser muito legal. Mas você e eu conhecemos a história do comunismo e tantas outras coisas. Milhões de pessoas mortas, mais e mais injustiças. Porque o problema do homem não é elaborar teorias. O problema do homem não é deixar de fazer coisas. O homem ajuda. Nós, a humanidade, olhamos para as pessoas, na sua grande maioria, contribui, ajuda, faz. Nós não temos problema com as ramificações da lei, da primeira lei. Nós temos problemas com o principal, com colocar Deus no lugar dele. E nós queremos justiça. Como? Como? Por isso, você conhece o primeiro e maior mandamento é: ame o seu Deus de todo o teu coração. Quando fala de todo o teu coração, está falando para você, esposa, que não aguenta mais teu casamento, porque você não é feliz, porque antes você era feliz, agora não é mais. De você abrir mão das suas vontades e lutar por aquilo que Deus luta. Amar a Deus de todo o coração é abrir mão de você mesmo e colocar Deus no lugar dele. E amar a Deus sobre todas as coisas. Continua com todas as suas forças, com todo o seu físico, seu corpo. Sabe, é uma dificuldade de se comprometer com a igreja, é uma dificuldade. Eu não quero discipular, eu não tenho tempo, isso aí é para quem não faz nada. Eu não quero isso, eu não quero aquilo, não gostei daquilo, não gostei daquilo. Com todo o seu corpo, com o seu vigor. Ele fala sobre amar a Deus com todo o seu entendimento. Quanto tempo você passa lendo a Bíblia, buscando conhecimento em Deus, querendo conhecer a Deus? Você tem amado de todo o seu intelecto, de toda a sua alma, seus sentimentos, seus pensamentos. E sabe, um paralelo a isso, que a Bíblia fala sobre amar a Deus sobre essas coisas, ele também fala sobre nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade.
Como assim? O que uma coisa tem a ver com a outra? Interessante pensar que nós precisamos potencializar o nosso amor a Deus para que nós possamos adorar a Ele. Porque às vezes a gente quer adorar a Deus, mas não ama a Deus sobre todas as coisas. A primeira coisa que nós precisamos fazer é potencializar nossa força, nossa alma, nosso coração, nosso entendimento. Você precisa analisar você mesma, você mesmo. Você cumpre e ama o primeiro e maior mandamento? Isso na sua vida, é algo real? Porque nós só podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, só depois que nós amarmos a Ele, colocarmos Ele no lugar dEle. E não sei se você está entendendo a minha linha de raciocínio, mas é uma sequência. Você potencializa tudo isso, a forma de amar. Você adora a Deus, colocando Ele no lugar dEle. Ele agora é o primeiro, e então o resultado de amar a Deus, o que é? A justiça. Percebe-se que a justiça não depende de leis. A justiça depende do seu coração. Amar ao próximo é uma exigência da lei. Você sabia disso? Mas não é só porque existe uma lei que você deve amar o próximo. Você não deve... O que Deus não quer é que você ame as pessoas porque você tem medo de ir para o inferno. Que você ame as pessoas porque você tem medo de Deus se irar com você. Olha só que interessante, existe uma história de uma senhora que eu ouvi esses tempos. E essa história ela fala sobre uma senhora que era muito rica, uma conta gorda, uma poupança recheada. E ela morava sozinha, aliás, ela morava com o neto dela, né? Era ela e o neto dela. E esse neto estava sempre com ela, andava sempre com ela. E essa senhora, ao fim da sua vida, quis testar a veracidade do amor do neto por ela. Então, o que ela fez? Ela se vestiu maltrapilha. Não sei como que ela, né? Se transformou em um pedinte de rua, foi até a frente do trabalho do seu neto e foi pedir esmola. E ela estava lá pedindo esmola, e as pessoas passando, uns ajudando, outros não, e de repente estava vindo o neto dela. E quando o neto dela foi se aproximando, ela segurou nele e falou: me ajuda, eu preciso de comida, me ajuda, me dê dinheiro, me leve para a sua casa, me deixe usar do seu banheiro, deixe eu tomar um banho. E ele olhou para aquela senhora, ignorou e falou: eu não tenho tempo, eu não vou te ajudar, eu não quero. E o que ela concluiu é que o neto dela amava muito mais as coisas dela do que a ela mesma. Ah, mas como você pode afirmar isso? A Bíblia afirma isso. A Bíblia afirma isso. Porque se eu amo a minha família, Larissa, eu amo a minha família, sabe? Eu tenho cumprido as leis, eu amo a minha família, eu cuido dela, eu alimento os meus filhos, eu estou lá. Mas o meu vizinho, eu odeio meu vizinho. Eu amo a Deus, sabe? Glorifico, vou na igreja. Mas as pessoas, para mim, eu odeio as pessoas. Nossa, eu amo os meus filhos, sabe? Eu tenho comprado as coisas de melhor para ele. Mas eu odeio esses estrangeiros. Eu odeio esses haitianos. Eu odeio sei lá o quê. Parece que tem muita argentina agora em Joinville. Eu odeio esses argentinos. Que tipo de amor? O que a Bíblia fala é que isso não é amor. E João fala: se não amamos o próximo, o amor dele, o amor do Pai, não está em nós. Isso é muito sério, não é verdade? Isso mostra muito do nosso coração. Se não amamos a quem nós vemos, a
Bíblia fala, se você não ama quem você vê, você não vai amar a um Deus que você não vê. E ainda quer justiça. Então, versículo 28, ele continua. Disse Jesus, você respondeu, ele falou, né, faça isso, aquilo, ame a Deus sobre todas as coisas, seu entendimento, coração. Jesus disse, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, o homem, que entendia tudo sobre as leis, disse, querendo se justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é meu próximo? É tão bizarra essa pergunta. Ele queria tanto se justificar, porque ele queria colocar as coisas numa caixinha e dizer, espera aí, Senhor, fala aí quem que é o meu próximo que eu... O Senhor está falando da minha família? Principalmente da minha família eu faço. O Senhor está falando dos meus amigos? Nossa, vou herdar a vida eterna. Eu já cumpro essas coisas. Ele estava querendo pegar Jesus. Mas Jesus, olha só que interessante, ele propõe uma parábola, que continua lá no versículo 30. A parábola é a seguinte, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Diga junto comigo, descia. Quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Uma curiosidade para você, realmente isso aqui era uma descida, porque Jerusalém, uma curiosidade, Jerusalém ele ficava 800 metros acima do nível do mar. E Jericó ficava 300 metros abaixo do nível do mar. Então se tratava realmente de uma descida. E Jerusalém era conhecido pela presença de Deus. Jerusalém era conhecido pela glória de Deus se manifestando naquele lugar. Era conhecido como um lugar de adoração. Já Jericó era conhecido como mortes, era conhecido como trevas, ali não havia luz. E ele está falando sobre isso, esse homem estava descendo do lugar de adoração para um lugar de perdição, para um lugar de morte. E eu quero fazer um parênteses. Talvez esse homem dessa parábola seja eu e você. Talvez esse homem dessa parábola seja você, que está saindo desse lugar de adoração e descendo para esse lugar de perdição e morte. E nesse caminho, o que acontece? Ele é assaltado, tiram suas roupas, ele foi espancado e foram embora. E aí o texto continua no versículo 31. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, observe, um sacerdote, um levita, pessoas que adoram a Deus, conhecem a Deus, caminham com Deus. E o levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Versículo 33, mas um samaritano, estando de viagem, chegou aonde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele, compaixão. O que é compaixão? Compaixão é o poder, é o dom de sentir as coisas com o coração de Deus. Por isso a régua de medida para mim e para você a respeito do teu novo nascimento não são as obras, não são o tantão de coisa que você faz, propriamente dito, mas é o tantão de coisa que você faz porque você tem o coração centrado em Deus, porque você ama a Deus. Não porque já se tornou hábito, não porque se eu não fizer isso, enfim, como que vai ficar a minha situação, mas porque você tem compaixão. Quem nasceu de novo, a Bíblia fala, é substituído esse coração de pedra. E essa parábola ela não fala propriamente de coisas, de ações, de obras. Ele está falando da história de um povo que desce de
um povo que caminha para Jericó, que sai da presença de Deus e vai para Jericó e desce para a morte. E quem é esse samaritano? Quem é esse samaritano? Quem foi? Tenta puxar na sua memória, quem foi que a Bíblia falou que é um estrangeiro aqui? Quem é o estrangeiro aqui? Jesus. Jesus mesmo falou: eu não sou desse mundo. Eu estou aqui, eu vim, mas eu vou voltar para o Pai. Eu vou voltar para o Pai. Jesus é o estrangeiro que cobre as feridas. Jesus é o estrangeiro que ama os desamparados. Jesus é o estrangeiro que enfaixa suas dores, que tira do lugar que você está. Essa parábola conta que a religião não pode te ajudar. Talvez você está tão habituado a fazer coisas. A religião não pode te ajudar. Essa parábola fala que pessoas não podem te ajudar. Pastor levita, até eram homens de Deus, mas eles não podem te ajudar. Jesus é a peça. Jesus é o bom samaritano. Jesus pode cobrir as tuas feridas. Eu não sei como foi a sua história. Eu não sei o que você já passou na sua vida. Mas foi assim comigo. Foi assim com o meu casamento. Muitos de vocês conhecem a história do meu casamento. Agressões verbais, agressões físicas. Eu estava caminhando para Jericó, onde não havia luz. E Jesus veio ao meu encontro, quando muitos passaram do meu lado, e não puderam me ajudar. Mas Jesus, o bom samaritano, veio, enfaixou as minhas feridas, me tratou com justiça e me tirou daquele lugar. Foi assim com você? Foi assim com você? Talvez não foi assim com você. Talvez você nunca experimentou isso. Talvez você ainda não se colocou na posição de alguém que precisa de ajuda. Talvez você nunca se colocou numa posição de vulnerabilidade. Mas Deus quer te dar um novo destino. Esse homem não precisa mais ir rumo Jericó. Ele pode voltar para sua casa. Esse homem não precisa mais caminhar para a morte. Ele foi tirado daquele lugar e agora ele pode voltar para o lugar de adoração. Ele volta para casa, para Jerusalém. Quem é eu e você? Quem somos nessa história? Nós somos esse homem que nos desviamos. Esse homem que estamos perdidos. Não sabemos o caminho. Mas Jesus veio. Morreu no meu lugar, morreu no seu lugar, numa cruz, pagou o preço por mim e por você, para que você tenha vida, para que você não precise passar pelo vale, para que você não precise passar pela morte, mas que você tenha a vida eterna. Como é que você recebe isso? Aí você deve estar se perguntando: meu Deus, nós estávamos falando de justiça? O que isso tem a ver com justiça? Tudo a ver.
Justiça é proveniente de algo que nós recebemos e podemos dar. Justiça é a capacidade de amar porque eu e você recebemos amor. Porque eu e você fomos justificados. Mas se você não foi, não há justiça através de você. Nem as boas obras serão justiça. Sabe por que você talvez não consegue perdoar? Sabe, talvez porque você é tanto cheio de ódio no seu coração? Porque talvez você ainda não recebeu o amor de Deus. Talvez porque você está à beira do caminho, clamando. E você está esperando que alguém venha e faça alguma coisa. Mas esse alguém já veio e pagou um preço por você. Jesus é aquele que recolhe as suas lágrimas. O papel da igreja não é apenas amar aqueles que estão à beira do caminho. Não é só vir aqui, deixar ali naquele cantinho, dar uma limpada e dizer, olha, Deus abençoe. O meu papel e o seu papel, que já fomos justificados, que já recebemos o amor de Deus, é transformar, é dar um novo destino. Não é só lutar por obras de justiça. O segredo da justiça não é mais e mais coisas. Vamos lutar por igualdade, vamos... Não é só socorrer o pobre, o órfão. É transformar o mundo. É dar novo destino. Eu e você só estamos aqui porque nós somos amados por Deus. Nós temos um trabalho no Hospital São José aqui em Joinville, para quem conhece. E acontece muitas coisas lá. Nós temos aqui alguns voluntários que eu vi que estão aqui, que podem testificar o que eu estou falando. Nós começamos esse trabalho na ideia de abençoar essas pessoas, dar uma palavra de esperança enquanto eles estão naquele lugar. Mas Deus falou, eu não quero que vocês limpem as feridas deles. Eu quero que vocês dêem um novo destino. Porque vocês receberam um novo destino. E o nosso projeto no hospital tem crescido. Se você não conhece, nós passamos nos quartos, convidando para descer para o nosso soma, que a gente faz num local lá, para aqueles que podem sair, muitos não podem. E muitos entregam suas vidas a Jesus nessas visitas. Já foram batizados ali, no leito. E a gente pensou, uau, que legal, avançamos, estamos indo no quarto, agora eles estão aceitando Jesus, que legal, já não é só mais uma palavra de esperança. E Deus falou, dê continuidade, dê um novo destino, porque isso que você está falando, uma palavra de esperança, qualquer um pode pegar aí um livro e ir lá ler para eles. Você foi chamada para mudar destinos. E o que essas pessoas têm visto, e o que nós temos testemunhados lá. Eu gostaria muito de colocar uma foto, mas eu não posso, porque eu não posso colocar a imagem deles. Mas eu recebi uma foto hoje, de um casal, e eu não estava entendendo o que era aquilo. Ele estava na maca, vestido, né, com a roupinha do hospital, aquele do bumbumzinho de fora, deitadinho lá. E sua esposa, os dois com a mãozinha assim. Quando eu olhei aquela foto, eu falei, uau, que legal, foi o que vocês visitaram? Ela falou, não, Lari, deixa eu te contar a história dele. Eu fui, depois que eles vão ali, que a gente passa ali, a gente pega o nome e tal, e faz uma nova visita. E nessa visita, a gente começa um trabalho de discipulado. Um trabalho de acompanhar, de escutar suas histórias, de transformar, de dar uma Bíblia, de ler junto, de ensinar, de dar um novo destino. E ela começou a contar a história para mim e falou, esse casal estava 1 ano sem se falar, sem brigando, sem relacionamento, não se falavam mais. 1 ano. Nessas visitas, nós falamos sobre perdão, nós falamos sobre
Jesus. Nós falamos sobre amar a Jesus em primeiro lugar. E Lara, essa foto é porque eles estão reconciliados. Amém? Isso é mudar destino. Ele conheceu Jesus, ele entendeu o perdão e agora ele pode viver uma nova vida. Isso é justiça. Mas por que a gente está lá? Porque é legal? Por que a gente está lá? A Lara está ali. Por que ela faz isso? Porque é legal? Eu digo para você, não é nada legal estar naquele ambiente pesado. Nós amamos a Deus em primeiro lugar. E nós entendemos que fomos justificados. Fomos amados por Deus. E nós não podemos ficar calados. Nós precisamos avançar e mudar destinos. Só depois de você receber a justiça de Deus é que você pode promover justiça. Mas às vezes, talvez tenham pessoas aqui que estão falando, nossa, que legal, mas eu não vivo isso. Que legal, mas a única coisa que eu tenho no meu coração são angústias, é ódio, eu não consigo perdoar. Eu não consigo amar. Eu estou tentando, eu estou aqui. E o que eu quero falar para você é que talvez você ainda não recebeu o amor de Deus. Talvez você ainda não foi justificado por Deus. Talvez nem o seu destino foi mudado. Talvez você é como aquele homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó. E que foi assaltado pela vida. E que te arrancaram as roupas, te arrancaram tua família, te arrancaram teus sonhos, te arrancaram teus planos, te arrancaram teu dinheiro, te arrancaram o teu futuro. Talvez você é esse cara. Eu estive por muito tempo na minha vida como esse homem, onde eu não amava pessoas, onde a última coisa que eu queria fazer era falar com Deus. O meu casamento com o pastor Lipão, talvez tenha gente chegando hoje pela primeira vez, ele é o meu marido. Talvez você não conhece, mas o meu casamento estava falido, não tenho outra palavra. Pastor Lipão estava comigo por misericórdia, porque ele amava a Deus, porque ele não tinha mais motivos. Nessa época fui diagnosticada com bipolaridade. E o meu coração só pensava em como acabar com todo esse sofrimento. As pessoas não gostavam de mim, eu não gostava das pessoas. E eu olhava para Jesus e falava, nem você deve gostar de mim, então melhor a gente manter cada um num canto. E eu era esse homem assaltado. Era dessa forma que eu me encontrava. Quebrada, ensanguentada. E eu passei a minha vida inteira, talvez você deve estar se perguntando, o pastor Lipão casou com uma pessoa que não conhecia Jesus. Eu conhecia muito bem. Eu nasci em berço cristão. Eu ia na escola dominical, eu era professorinha da escolinha dominical. Eu conhecia todas as leis, eu era perita na lei. Eu sabia que eu tinha que amar a Deus sobre todas as coisas. Mas eu não tinha forças. Porque eu já não sentia mais a Deus. Talvez esse seja o seu lugar hoje. Talvez é assim que você se encontra hoje. E Jesus passou por mim.
E Ele estendeu a mão para mim. E Ele me tirou daquele lugar de trevas, de morte. Muitos aqui me conheceram antes disso. E Jesus mudou o meu destino. Ele transformou a minha vida. Eu agora pude voltar ao lugar de adoração. Eu agora pude voltar para a presença de Deus. Onde você está? O Senhor está aqui. Talvez você não o conhece. Talvez você é um perito na lei. Mas Ele quer que você conheça o coração dEle. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Tem muita gente aqui nessa situação. Não tenha vergonha de estar nessa situação. Eu estive por 4 anos no início do meu ministério nessa situação. Então fique tranquilo, você é de casa. O Senhor quer te tirar essa noite desse lugar. O Senhor quer que você seja a justiça para o Brasil. Mas antes, você precisa ser justificado. Ele quer que você ame pessoas. Mas talvez você ainda não recebeu o amor dEle. Essa noite, o Senhor preparou esse lugar, essa cadeira para você sentar. Porque Ele quer, Ele está passando pela descida, Ele está vindo de Jerusalém. Aleluia! Ele está passando por você. E nesse momento Ele estende a mão. Ele cobre suas feridas. Ele te limpa. E Ele está te levando para que você seja curado. Para que sua alma seja curada. Para que suas emoções sejam curadas. E então você seja a resposta para o Brasil. Ainda de olhos fechados e cabeça baixa. Se você se percebe nesse lugar. E percebe que você precisa de Jesus. Chega. Você precisa dar um basta. Se você quer aceitar a Jesus, conhecer, abrir o teu coração, para que Ele faça morada em você. Se o Senhor falou com você, então é para você. Ele acabou de estender a mão para você. Repita essa oração comigo. Se o Senhor está falando com você, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, limpa as minhas feridas. Me cura, transforma a minha vida, me dê um destino novo. Eu preciso de Ti. Eu te amo e eu te aceito. Eu quero, Senhor. Faz morada em mim, para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de olhos fechados e cabeça baixada. Não quero constranger você. Eu quero orar com você. Eu me identifico com você. Eu olho para você e eu me vejo em você. Eu sei o que você está passando. Pois eu passei por isso. Se você fez essa oração, levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Amém. Levante suas mãos. Não tenha vergonha. Eu quero orar por você. Se coloque de pé. Vamos orar como igreja. Coloque todos de pé, por favor. Vamos orar como igreja. Espírito Santo. Você que fez essa oração, coloque a mão no seu coração. Espírito Santo. Recebe cada um em tuas mãos. Recebe, Senhor. Eu peço que o Senhor possa estar entrando em cada um e fazendo morada, transformando histórias. Vem, Jesus, vem, Espírito Santo.
Eu peço que o Senhor possa inundar sua casa, sua história, sua vida. Transforme para que ele seja um agente de transformação, para a honra e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.